Quero agradecer a Deus pela vida desta igreja, pastor Diogo, do conselho, da diaconia, dos membros, pelo 5º ano, pelo 5º aniversário de organização. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês, pelo privilégio de retornar, como retornei, falei outra vez no passado, já conhecia aqui a igreja, e poder voltar esse ano e voltar nesse mês de aniversário aqui da igreja. Então eu quero convidá-los para um texto base, que é o texto de Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler o 22 até o 25 e ler o capítulo 6, de 1 ao 4. Esse texto é que vai nos nortear para esse tema sobre fortalecendo o lar cristão, a base de uma família cristã. Então, eu quero convidá-los, então, para essa leitura e também para esse tema urgente, irmãos, demais para os nossos dias. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, então, ensinando aqui a igreja de Éfeso, basicamente no seu capítulo, ele vai, então, exortando e instruindo a igreja, e essa parte final, no 5:22 até o 6, de 1 a 4, ele vai falar do lar cristão, marido e mulher, lar cristão, filhos e pais, lar cristão, servos e senhores, e por fim, que nós conhecemos como a amargura de Deus. Então, também dizer aqui um abraço lá da redenção para os irmãos, e Deus abençoe a todos nós. Diz assim, então, texto muito conhecido, irmãos, mas ainda muito compreendido, e começa a receber muitos ataques dentro da própria igreja de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Ora, 6 de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, aqui Êxodo 20, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na correção, na demonstração do Senhor. Vamos orar, irmãos. Deus amado, nós louvamos por nosso domingo, pelo privilégio que temos de, nesse domingo, estar na tua igreja pela manhã, também agora à noite, pela graça que recebemos do Senhor, que é a salvação, que é o perdão dos nossos pecados, a graça de termos uma igreja, a graça de termos uma família, seja o solteiro, seja o casado, mas nós temos uma família. E isso nós sabemos que é um privilégio e é uma graça do Senhor, que é o mandamento do Senhor desde a criação. O Senhor instituiu então na criação do homem e da mulher, para que juntos se unissem e também tivessem filhos e assim constituíssem uma família. Então, tu és um Deus então, que faz aliança com o teu povo, para que esse teu povo então cresça e também tenha filhos. Assim está instituído desde a ordem criacional, desde Gênesis.
E essa árvore nacional, ela não pode, Senhor, ser destruída, ela não pode ser cancelada, ela pode até ser desvirtuada, mas não cancelada, porque assim o Senhor fez, assim o Senhor criou, e assim está estruturada a tua aliança com o teu povo. Abençoa, Deus, as nossas vidas, abençoa a tua palavra lida, e tudo que nós vamos falar, que o Senhor possa falar ao nosso coração, orientar as nossas vidas, orientar o esposo, orientar a esposa, orientar os filhos, nos chamar a atenção aos perigos que estão nos cercando, arrodeando nesse nosso mundo caído, para que nossos olhos fiquem bem abertos. E para isso, precisamos da tua palavra, para que os olhos se abram. Nós não podemos, Senhor, lutar contra esse mundo sem a tua palavra. Não podemos, Senhor, identificar os erros, como também, Senhor, as ameaças que estão distando da tua palavra. Ajude, Senhor, a fortalecer o nosso lar, a nossa casa, nossos relacionamentos, com nossos filhos, com a nossa esposa, com o marido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que é necessário falar sobre fortalecimento do lar cristão? Talvez uma boa razão, das muitas que poderíamos elencar, mas uma boa razão é a tendência dos nossos dias, uma tendência predominante em deteriorar exatamente o que nós chamamos de vida familiar. É a degeneração do conceito e a degeneração da formação da vida familiar. Uma coisa que nós precisamos ter muita atenção nos nossos dias, nesse mundo que nós chamamos de mundo pós-moderno, né? De um mundo, então, com muitas ideologias relativistas. Isso é um problema que o cristão precisa estar atento, porque o relativismo é muito sutil e, por vezes, certamente você pode ter pensado assim: cada um toma conta da sua vida, cada um faz o que acha que é bom, cada um faz aquilo que quer, porque cada um é livre e vai dar conta da sua vida. Veja, em tese, isso até parece ser bom e verdadeiro, mas isso é você abrir então a sua mente e abrir então o seu coração para o relativismo. Ou seja, cada um faz o que quer, cada um tem um padrão para a sua vida, cada um tem um padrão de escolha, um padrão de moral, um padrão de ética, e assim a vida caminha. Veja, num mundo como o nosso, num mundo caído, num mundo pós-moderno, o que mais nos serve é o relativismo. O relativismo é: ninguém tem a verdade. Você é um cristão, você tem uma verdade. Eu não sou um cristão, eu tenho a minha verdade. Então, uma verdade não se pode se opor sobre a outra verdade. Então não há erro, tudo é certo. Basta eu querer, basta eu achar que é certo, basta aquilo me trazer prazer, e se aquilo me traz prazer, então o que eu faço é certo. E é assim que nós estamos vivendo. E nós somos influenciados por esse parâmetro de uma verdade relativa, a partir então de filmes, de música, a partir então de literatura, dentro da universidade, dentro da escola de ensino básico. Isso começa a permear, influenciar a mim e a você, e nós precisamos achar que de fato não existe nada de errado. Eu posso não concordar, mas não é errado. Isso é baixarmos as trincheiras, é baixarmos então a guarda da nossa fé, da nossa crença, e dizer então que cada um vive da forma que queira viver, porque é o que a pessoa escolheu para viver. Veja, isso é completamente errado. Nós temos um padrão de verdade que é absoluto. Neste mundo não se aceita mais padrão de absoluto. Isso não é só sobre a verdade bíblica, isso é inclusive sobre as hierarquias.
Veja, um grande problema desta sociedade também é a quebra das hierarquias. Hoje você observa filhos que não respeitam os seus pais. Não é só não obedecer, é que não respeitam os seus pais, é que não honram os seus pais. Nós temos alunos que não respeitam os seus professores, que gritam com os seus professores, que faz gracejo com os seus professores, e ninguém pode fazer nada. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Ninguém respeita o adulto, respeita o mais velho. Isso tem entrado e tem feito parte da nossa vida. O que mais chama a atenção, o que tem mais perigoso é que isso está dentro da igreja. Esses princípios, que são princípios invertidos daquilo que está na Escritura, tem feito parte da nossa vida cotidiana, do relacionamento em casa, do relacionamento no trabalho, do relacionamento na escola, do relacionamento na universidade e dentro da própria igreja. É por isso que esse tema, meus irmãos, de fortalecer o lar cristão, as bases da família cristã que eu falar hoje, ele é urgente falar sobre, e eu preciso fortalecer o meu lar, eu preciso fortalecer a minha família. E veja, quando uma família é fortalecida, quando a sua família está protegida pela palavra de Deus e por Cristo, que é o nosso Salvador, a nossa igreja está fortalecida. Quero lembrar vocês de uma coisa importante. Não se engane. Se você vive uma vida que não agrada a Deus, se a sua família vive padrão que não agrada a Deus, se você não guarda o coração das Escrituras, se você não está se protegendo deste mundo caído, isso reflete na sua igreja. Ora, o que é a igreja, então? Se não é a junção de várias famílias. Se eu tenho famílias santas, piedosas, que se preocupam em andar no caminho da verdade, se preocupam com a santificação, se preocupam com a vida piedosa, se preocupam com a oração, não estou dizendo que é a família perfeita, não. Não existe um mito da família perfeita. Esqueça isso. Estamos falando de cristãos que se preocupam em se santificar todos os dias, em amar o Senhor todos os dias, em dizer não ao padrão do mundo, em enfrentar esse mundo com as Escrituras. Isso reflete a igreja saudável. Eu diria até avivada, pastor João. Porque a igreja será avivada se as famílias elas são avivadas. São fervorosas na oração. São fervorosas na palavra de Deus. Se eu não sou uma família que eu vibro nas Escrituras, que eu vibro com a salvação, que eu amo o meu Salvador, isso reflete na igreja. Isso reflete no culto cristão. Isso reflete, inclusive, da minha ausência de não estar com constância no culto cristão, no dia do Senhor. Irmãos, nesse mundo degenerado, que tem colapsado, deteriorado a vida da família, porque o tema, a vida família, o tema família, o conceito de está mudando. Aquilo que era chamado de família tradicional, o casamento que envolve relação matrimonial entre um homem e uma mulher, que geram filhos e vivem juntos, isso é declínio. Ou isso não é claro para vocês? Ou isso não é claro para todos nós? Isso é declínio. Isso agora é até olhado de uma forma estranha. E o que volta a chamar a atenção é que isso começa também a entrar dentro da igreja. Tem crente que não quer casar. Ou tem crente que casa e não quer ter filhos, simplesmente por opção de não querer ter filhos. Não há nenhum problema de saúde, nem psíquica, nem biológica. É simplesmente por escolha. E não é uma escolha qualquer. É refletindo um padrão que não ama a Deus e que odeia a Deus e que quer então, pelo menos, desvirtuar aquilo que ele estabeleceu em Gênesis, então, na criação do homem e da mulher. Eu quero chamar a atenção para você nesta noite, que cresce um movimento no mundo, e também isso envolve o Brasil, uma modalidade chamada de mães solteiras por opção. Não é a mãe solteira que o
marido foi embora e deixou. Não é a mãe solteira que o marido então faleceu, mas é a modalidade de mãe solteira por opção. E isso se dá nessa sociedade caída, dentro desse arranjo familiar, se dá então essa instituição de que as mulheres então elas são fortes, empoderadas, elas são autônomas e elas decidem o dia, a hora e quando e o tempo de ter filho, e isso não necessita estar em matrimônio. Isso se dá, irmãos, em razão das mudanças culturais, das mudanças tecnológicas, das mudanças sociais que estão aqui permeando toda a nossa sociedade. A sociedade mudou. Ela começa a aceitar os arranjos agora familiares, ela não aceitava. Ela começa a aceitar agora modalidades então de casamentos que antes não aceitava. A moral está em decadência. A moral está lá embaixo. Então, quando a sociedade não tem um parâmetro de ética, um parâmetro moral, seja Deus e sua palavra, ela começa a entrar em decadência moral. A nossa sociedade está em decadência moral. Logo, essa decadência moral também nos faz aceitar arranjos novos de relacionamento e casamento. Não é só o padrão tradicional. Talvez hoje o padrão tradicional, talvez comece agora a sofrer até ataques. De que esse não é o melhor padrão. Então, por essa aceitação, por essa mudança social, cabe agora aceitando, e essa aceitação de novos modelos de família, isso também impulsiona, então, tem impulsionado as mulheres a ter filhos sem casamento. Como também a própria autonomia, a ideologia da autonomia feminina, como também a própria tecnologia, com aquilo que foi desenvolvido nessas técnicas de reprodução, de fertilização in vitro, inseminação artificial, que foi então um movimento que cresceu para ajudar mulheres que queriam ter filhos com um casamento, não podiam por questão de saúde. Agora também isso passa a ser um incentivo para mulheres que não querem casar, não querem viver em família com um marido, em matrimônio, mas querem ter filhos. Eles são bons, nós estamos vivendo. Sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? É que com essa ênfase de que a mulher ela decide o dia e hora e quando, agora não tem tempo, agora estou trabalhando, agora eu faço trabalho, agora estou terminando meu curso, então eu não posso ter filho, porque filho vai trabalhar, crescer, vai trabalhar, avançar nos estudos. Então ela entende que o tempo dela, isso tem acontecido no mundo todo, e isso tem sido marcado por mais comunicação e menos casamento. Mais comunicação e menos casamento. De 10 bebês que nascem, hoje 4 nascem então fora de um casamento. O que é isso, irmãos? Isso é toda essa massa ideológica destruindo o padrão bíblico de casamento. Homem e mulher que se unem, têm seus filhos e vivem em família. Chama atenção novamente, o que me espanta é que muitos na igreja acham que isso é legal. Isso não é legal. Nós estamos dizendo que aquilo que Deus estabeleceu em Gênesis já não serve mais. Deus não é poderoso, porque se ele está errado agora, ele não é mais tão poderoso. Se ele errou agora, é porque Deus é falho, assim como eu sou falho. Então Deus estabeleceu um padrão que só servia para uma época, não serve mais para os nossos dias. Esse Deus não é onipotente. Esse Deus não é autossuficiente. É isso que está sendo ensinado para mim e para você, que o nosso Deus não é onipotente, não é suficiente, porque ele tem falhas. E nós vamos afirmar diante dessa sociedade
caída e pecaminosa, de que a palavra de Deus ela é suficiente. E aquilo que estabeleceu como verdade para sempre será verdade. Não disso. Esse afrouxamento que tem acontecido nessa sociedade, dentro da igreja, isso tem diluído, tem fragilizado a família. E preste atenção, uma família degenerada, uma família deteriorada, isso não só por mulheres que optaram por ter filhos sem marido, mas mesmo aquelas que têm pai e mãe, mas que não tomam conta dos filhos, não assumem seus papéis, o papel da mulher bíblica, o papel do homem bíblico, cuidando dos seus filhos. Isso tem causado disfunção, transtornos emocionais gigantes. Quem trabalha com saúde e quem trabalha com educação sabe muito bem isso. Cada dia aumenta, cada dia só aumenta os transtornos emocionais das crianças. Vários problemas. E só tem aumentado. E isso é reflexo de uma família que não assume o seu papel ou que estão vivendo em outros arranjos familiares. E ninguém está fazendo nada. Ninguém está agindo com isso, achando que isso é exatamente o que está acontecendo e está posto aí. Não, meus irmãos, não. Nós precisamos urgentemente fortalecer o nosso lar cristão. Você não pode ter medo de dizer que você é uma família média típica. Que você tem um esposo, que você tem uma esposa, que você tem seus filhos, e que vocês vivem exatamente conforme Deus estabelece. Mas isso é tão grave, que mesmo dentro da família cristã, se você tiver mais de 2 filhos, você é doido. É doida. Isso passa em ar de brincadeira, mas na verdade são reflexos deste mundo. Por isso, várias pessoas dizem assim: eita, tem 3 filhos, acha a coisa mais louca e mais absurda do mundo. Porque o padrão deste mundo é: não tenha filho, porque filho é problema. Isso é exatamente o contrário. A Bíblia diz que é riqueza, que é bênção, que é herança. Mas muitos crentes não querem ter mais de um filho. Eu tenho falado isso lá na igreja. Eu tenho batido lá na igreja. Nós não podemos ter o padrão do mundo. Se você quer ter um filho, tenha por questões outras. Mas não porque você não pode dar conta, porque tem meu trabalho. Não, isso está errado. Isso é pecado. Porque você está sendo muito mais movido e orientado pelo que o mundo diz sobre família do que ele fala sobre família. E nós passamos isso e ninguém dá conta. Ninguém dá conta disso. Isso passa desapercebido. Sabe por que passa desapercebido? Porque nós estamos longe da palavra de Deus. Porque como nossos olhos estão em Cristo, nossos olhos estão na palavra de Deus, isso não passa desapercebido. Na verdade, nós combatemos rapidamente. Não, esta é a verdade de Deus. É assim que Deus disse. É assim que Deus estabeleceu a criação. É assim que Deus estabeleceu o casamento. É assim que Deus estabeleceu então a igreja. Não é surpreendente, irmãos, que muitas famílias estão sofrendo consequências. Mesmo famílias cristãs. Mesmo vivendo uma família tradicional. Mas que pai e mãe vivem nos seus mundos e os filhos entreguem numa tela de celular, numa tela de um tablet, ou na tela de um computador, ou na televisão. Eu posso falar isso porque já fui professor e identifiquei isso com uma aluna que não conseguia entregar as atividades.
E uma hora eu chamei em sala de aula e perguntei: o que está acontecendo? Eu perguntei: você mora com o papai e a mamãe? Porque precisa entender o aluno, até para entender, para ajudar, como educador, para você entender. Não, eu não tenho pai e mãe, e eles são de tal igreja tal. Eu disse: o que está acontecendo? Eu disse: não, é porque meu pai e minha mãe trabalham muito. Aí eu passo o dia em casa sozinho. E quando ele chega, eu continuo sozinho, porque meu pai vai para tal lugar, na frente do computador, minha mãe vai para tal lugar, e cada um fica num lugar e eu continuo sozinho. Veja. Aí é órfão de pais presentes, de pais vivos. Esse é o problema. Não é só esse índice que é alarmante de mulheres que decidem ter filhos dentro de uma conjuntura não cristã, através de discriminação sem casamento, mas também existem muitas crianças órfãs de pais vivos e de pais cristãos, que chegam em casa e dizem: não, eu estou cansado demais porque eu trabalhei o dia todo. É certo. Aí você tem um filho, uma filha, você precisa cuidar, sentar com ele, com ela, orar com ele, com ela, ler a Bíblia com ele, com ela, saber o seu dia, fazer as tarefas com ele, com ela. Irmãos, é urgente isso. Nós estamos desfigurando aquilo que Deus ordenou como aquilo que é rico e belo, a ponto de chamar os filhos de herança do Senhor. Ora, o que tem então impulsionado as nossas vidas? O que tem dirigido a sua vida? O que tem orientado a sua vida? São os programas de televisão? São as conversas de corredores de vizinhança, de trabalho, as amigas de trabalho, as amigas de colégio, amigos de trabalho. Eu quero lá ter filho, não sei o que, eu quero viajar, eu quero comprar um carro. Faça isso. Compre o seu carro, compre sua casa, viaje, mas cuide dos seus filhos. Você é uma mulher cristã, você é um homem cristão, você é uma família cristã. Não destrua a sua vida familiar. Se você está vivendo assim, você está olhando muito mais para o que o mundo diz sobre vida, sobre família, sobre emprego, sobre qualquer outro assunto, menos você está olhando para a palavra de Deus. Qual é a importância da família na Escritura, irmãos? Qual é a solução para tudo isso? Exatamente o que nós acabamos de ler aqui em Efésios 5 e Efésios 6. Qual é a solução para isso? Deus ordenou que a família fosse a unidade básica da sociedade. E que devemos enfatizar a palavra de Deus. Observe aqui algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa aqui. Quando se fala na igreja, no mundo já se foi. Mas quando se fala na igreja, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Já sei que essa palavra já chega totalmente aí desvirtuada, né? Já chega carregada negativamente. Isso já é um problema diante da sociedade que tem inflamado a autonomia, a soberania da mulher. Então, isso aqui já é um problema. E muitas mulheres cristãs estão absorvendo muito mais o que o mundo diz sobre ela do que a palavra de Deus diz sobre o que é ser uma mulher. Preste atenção. Se você ler o versículo 21, desse mesmo capítulo 5, Cristo está dizendo como deve ser feita essa submissão. Ele diz assim: olha aí no seu texto. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando a orientação paulina, quando Paulo diz que a mulher deve então se submeter ao seu marido, ele diz que isso deve ser feita por causa de Cristo. Quando ele diz que o marido deve amar a sua esposa, ele deve fazer isso por causa de Cristo. Porque Paulo sabe que por nossa natureza caída, ainda que regenerados, justificados e santificados, que ele atua nesse processo, se não for em Cristo,
não haverá harmonia dentro do lar cristão, como não há harmonia dentro da igreja de Cristo. A nossa sujeição no corpo de Cristo, a nossa sujeição no lar cristão é por causa do nome de Cristo. É por causa da glória de Cristo, aquele que nos amou e nos salvou, aquele que nos fez novo. Então, só há paz e unidade na igreja, só há paz e unidade no corpo de Cristo, na família, por causa de Cristo. Não é por causa de você. A mulher precisa honrar o seu marido, porque é isso que Cristo diz para ser feito. O marido deve amar a sua esposa, porque é assim que Cristo fez com a sua igreja, amando a sua igreja. Assim também, como os filhos devem obedecer a seus pais, porque isso é mandamento do Senhor. Isso está para além daquilo que eu acho que é certo e errado. O certo é: ouça a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, cumpra o mandamento do Senhor. Irmãos, preste atenção. Nesse texto foi estabelecido um tripé. Na economia de Deus existe uma hierarquia aqui, que eu chamo de uma hierarquia. Preste atenção. Deus, diz aqui como São Paulo, Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Então Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, e ambos são cabeça dos seus filhos. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Todas as vezes que você se achar mais sábio do que a palavra de Deus, espere a consequência na sua vida e na sua família. Todas as vezes que você achar que você sabe mais que a Escritura, algo de errado vai acontecer no seu casamento, algo de errado vai acontecer na sua família. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus estabeleceu assim. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça, então, do homem, que é o cabeça da mulher, e que pai e mãe, ambos, cabeça dos filhos. Não mude. Não tente arranjar outra forma. Não tente pensar em outra forma de governar a sua família, a sua vida particular, a sua família. Não tente fazer isso, porque algo de errado vai acontecer. Não quebre essa estrutura. Quando o marido assume o papel de ser o homem da casa, de amar a sua esposa, de orientar a sua esposa na lei do Senhor, de cuidar dos seus filhos, quando a esposa não ama o seu marido, e quando o pai e mãe não cuidam dos seus filhos, e quando os filhos não amam os seus pais, vai ter problema. Isso aqui não é uma profecia não, né? Isso aqui é uma verdade bíblica. E olhe para os lados cristãos. Olhe para os lados cristãos. Destruídos, muitos destruídos, porque não observam que foi esse modo que estruturou a família, irmãos. Preste atenção, uma família estruturada, um lar cristão fortalecido, um lar cristão estruturado, não é só benefício para o lar cristão, não. Falando nisso, é benefício para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo. Observe, quando Paulo escreveu a Timóteo sobre o tipo de pessoas que deveriam governar a igreja, quais eram os requisitos? Marido de uma só mulher. Não é assim? Que governe bem a sua casa. Não é assim? Não é assim? Está lá, Timóteo? Um lar cristão estruturado, irmãos, não é só benefício para a sua casa, é requisito para a liderança espiritual, para o pastor, para o presbítero e para o diaconato. Está lá a instrução. E ele diz que aquele que não governa bem a sua casa jamais vai governar a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Aquele então que não cuida da sua casa não pode cuidar do corpo de Cristo. Então, um lar fortalecido não é só combater o mal que está aí fora, que precisa ser combatido, não permitir que essa ideologia entre no seu casamento, entre na sua criação de filhos, mas também é requisito para a liderança espiritual. É assim que está estabelecida a palavra de Deus. Outra coisa,
Quando nós olhamos em Gênesis 6, dando aqui um salto, no versículo 18, nós temos um exemplo de família piedosa. E aqui é Noé. Noé, como diz o texto, o Novo Testamento, né? Noé vivia então num mundo igual ao nosso. Não é assim? Casados, cidade de casamento, etc, etc. Mas Noé não se corrompeu. E nem a sua família. Diz o texto: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos comigo. Esse é exemplo de família piedosa. Noé e sua casa, além de buscar o Senhor e não se corromper com este mundo, e Deus achar uma família piedosa que fez aliança conosco em Cristo Jesus. Você tem uma aliança com Cristo. Eu tenho uma aliança com Cristo. E que Deus nos ache então uma família piedosa. Contigo estabelecerei minha aliança. E tu, Noé, e toda a tua casa entrarão na arca. Por quê? Porque Noé foi desobediente. Porque Noé guardou a aliança. Mesmo diante de um mundo caído, pervertido, invertido de valores, Noé não é perfeito não. Noé não é um homem perfeito. Perfeito é Cristo. Mas Noé guardou a aliança. Irmãos, eu quero finalizar dizendo a importância de fortalecer o lar cristão. É que cada membro desta família deve estar comprometido com o Senhor. Eu preciso entender que na minha casa, Cristo é o cabeça. No meu lar, Cristo é o cabeça. Ah, eu gosto de ouvir fulano de tal. Pode ouvir. Ah, eu gosto de ouvir tal autora. Gosto de ler tal escritora, tal escritor. Ah, eu gosto muito dessa palestra. Ah, eu gostei muito disso. Leia tudo. Pode ouvir, pode ler, pode assistir. Eu não vou dizer que dentro de tantas palavras, de tantas sabedorias, na graça de Deus que pode nos ajudar em algumas coisas. Porque eu creio na graça comum, eu creio que o Cristo que nos deu graça na salvação, também dá graça a ímpios para falar coisas boas. Agora presta atenção. Quem vai então estabelecer a verdade não é autor tal, estadista tal, político tal, filósofo tal, escritora tal. Se você entender e sair de hoje entendendo que na sua casa Cristo é o cabeça, você entendeu o meu sermão nessa noite. Todos os membros você está comprometido com Cristo. Cristo é aquele que é o convidado em cada reflexão, em cada conversa, em cada momento que eu tenho sozinho ou em casa. Cristo é aquele que está presente em cada conversa, em cada momento, porque Ele é o cabeça. Uma família, meus irmãos, que deseja então fortalecer o seu lar, Cristo tem que ser honrado em casa. Não é só no domingo à noite. É fácil honrar a Cristo no domingo à noite. É fácil honrar a Cristo no domingo de manhã. Mas uma família que então deseja então ser fortalecida, que deseja ser uma família piedosa, tem que então honrar a Cristo, obedecer a Cristo, servir a Cristo. Eu preciso estar comprometido com Cristo.
Meus filhos precisam estar comprometidos com Cristo. A minha esposa precisa estar comprometida com Cristo. E eu preciso auxiliar a minha esposa, meus filhos, a minha esposa vai me auxiliar os filhos a buscarmos a Cristo, a estar no diante de Cristo, a louvar o seu nome em casa, a aprender a sua palavra em casa. O foco da família cristã depende disso, compromisso de cada membro com Cristo, aquele é o nosso Salvador. Eu queria que você entendesse nessa manhã que você precisa ter um compromisso com Cristo todos os dias, não só no domingo. Sabe por que muitos crentes faltam no domingo? Porque não tem compromisso com Cristo. Não estou falando aqui de doença, de horário de trabalho, de imprevistos outros. Estou falando da rotina de crentes que são ausentes no culto ao Senhor. É porque durante a semana ele não tem compromisso com Cristo. Porque Cristo não é a cabeça nem da sua vida, muito menos do seu lar. Porque Cristo, seu cabeça do seu lar, ele precisa ser a cabeça da sua vida. Para que Cristo seja rei da sua casa, ele precisa ser a primazia da sua vida. Assim ele será a primazia do seu lado. E será a primazia da sua igreja. Por isso que essa frase é importante. Cristo é o cabeça do lar. Não é só uma frase que você deve escrever. Pode até mandar a sua parede, Cristo é a cabeça do lar, uma frase de efeito, não. É que você internalize que na sua vida pessoal ele é a primazia da sua vida. E assim ser a primazia da sua esposa, dos seus filhos, você ser a primazia da sua igreja. Irmão, nossa situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação de muito lamento, de muito choro. Estão os arranjos familiares. Lamento muito mais ainda porque na igreja de Cristo, então, permanecer firme, olhando para Cristo, a palavra, aí surgem várias igrejas que estão se adaptando a novos arranjos familiares. Isso só estimula ainda mais a sobrevivência desses arranjos familiares. Precisamos olhar para Cristo, olhando para o exemplo de Noé. Não é um exemplo perfeito, não, o exemplo perfeito é Cristo. Olhar para o exemplo de Noé, Senhor, dá-me a tua graça para viver piedosamente numa sociedade piedosa. Que eu possa honrar o teu nome sozinho, mas como família. Então, irmãos, nosso compromisso é de fortalecer o nosso lar, que é um desafio, mas é necessário e urgente. Preste bem atenção para finalizar. Ter uma família piedosa não é só dizer que é uma família piedosa. Dizer que uma família é fortalecida não é só afirmar que ela é fortalecida. Você tem um compromisso de oração constante, leitura da palavra constante, estudo da palavra constante e frequência constante nos cultos da casa do Senhor. Assim você vai proteger o seu lar. Assim você vai proteger a sua vida, vai proteger o seu coração e vai proteger a sua igreja. Fortalecendo o lar cristão, é necessário uma vida piedosa no trabalho, cuidado no trabalho com as conversas, o que assiste, o que vê, seja na escola ou na universidade. Lembre-se, Cristo é o nosso, é a nossa cabeça. Cristo é o nosso Senhor. Ele é a minha primazia, assim como a sua palavra. Que Deus abençoe.